Convido agora para o uso da palavra por até 10 minutos, Matheus Alves do Nascimento, defensor público, chefe da Defensoria Pública da União no Acre, DPU, pelo tempo de até 10 minutos. Com a palavra, defensor Matheus. Obrigado, deputado Léo de Brito. Gostaria de dar boa tarde a todas e todos. É um prazer que nós, da Defensoria Pública da União, tenhamos sido convidados para esse espaço de debates. Então, eu agradeço ao deputado Léo de Brito. Gostaria de saudar todos os convidados e palestrantes nas pessoas do doutor Leonardo de Brito, presidente do INSS, e da doutora Adriana Bramante, presidente do IBDP. Eu gostaria de primeiramente, elogiar a exposição do Dr. Leonardo Rolim, no sentido de otimizar os procedimentos do INSS para fins de que realmente se possam analisar os requerimentos de benefícios e que eles possam ser, enfim, processados para que as pessoas possam receber. No entanto, eu gostaria de trazer um pouco da realidade de que nós, da Defensoria Pública da União, nós como defensores aqui na ponta, enfrentamos, especialmente no Brasil profundo, que é o que acontece na região norte e na região nordeste. São as regiões mais pobres do país, são as regiões com menor PIB per capita, e existe uma grande dificuldade de acesso aos serviços públicos, eu falo em um sentido geral, por parte da população mais vulnerável. E aí eu gostaria, então, de trazer para vocês um caso que eu enfrentei recentemente. É um caso de uma menina, e eu vou chamá-la de Sofia. Sofia, ela foi diagnosticada com leucemia em 2019. Ela é da cidade do interior do Acre, chamada Brasileia, que eu acho que dista mais ou menos uns 250 quilômetros de Rio Branco, capital do Acre. E após o diagnóstico de leucemia, a família dela conseguiu dar entrada no requerimento do benefício de prestação continuada em março de 2019. Ela esperou mais de 8 meses e não tinha realizado nenhuma perícia. Em razão disso, procurou a Defensoria Pública da União, que teve que impetrar um mandado de segurança para que se fosse permitida tão somente fosse realizada a perícia médica. Foi realizada a perícia médica após a decisão judicial, mas assim mesmo o INSS indeferiu o benefício para uma criança em tratamento de leucemia. Em razão disso, novamente, a Defensoria Pública da União teve que ingressar com uma ação judicial para que houvesse a concessão do benefício de prestação continuada. E, enquanto isso, o quadro de saúde dessa criança se agravava. A mãe ficava o tempo todo entrando em contato com o nosso DPU: a minha filha está ficando mais difícil, eu não tenho mais renda, por favor, me ajude, eu não sei o que eu faço. Recentemente, ela nos comunicou que a criança havia sido internada, nos enviou a documentação, e nós então solicitamos à Justiça Federal aqui no Acre que deferisse o pedido de tutela de urgência e concedesse o benefício de prestação continuada, considerando que a perícia médica verificou o quadro de tratamento dela. A criança, inclusive, não ia para a escola, não tinha sequer desenvolvido a fala, e aí, finalmente, o juiz concedeu a liminar. Só que essa concessão ela aconteceu 30 minutos depois que Sofia morreu, aos 7 anos. Na teoria dos direitos humanos, existe uma espécie de dano chamado o dano ao projeto de vida. O dano ao projeto de vida é justamente no contexto de que, quando uma pessoa ou seus familiares têm algum grande impacto, como uma morte, uma amputação, enfim, isso vai afetar todo o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento familiar. Infelizmente, Sofia não pôde se tornar uma cidadã. Infelizmente, essa mãe, no último 12 de outubro, não pôde dar um presente para sua filha de Dia das Crianças. Então, a despeito de todos os esforços, ainda é muito difícil o acesso a serviços públicos, ainda é muito difícil o acesso ao INSS e o recebimento de benefícios. Mas a Defensoria Pública da União não está aqui somente para ser uma instituição que cobra. A DPU é uma instituição aqui que está para ser uma parceira. A Constituição da República ela estabelece que, como uma das funções da Defensoria Pública, não apenas assistência jurídica no bojo de um processo judicial, mas também no contexto extrajudicial. E nisso a Defensoria Pública tem feito bastante, né? Tentado resolver administrativamente
esses problemas sejam, por exemplo, ligados aos benefícios previdenciários, aos benefícios assistenciais, até mesmo ao auxílio emergencial. Mas, por exemplo, eu falo na minha realidade como defensor aqui no estado do Acre. Nós enviamos repetidamente ofícios à agência do INSS na capital Rio Branco e nós não recebemos resposta. Nós reiteramos e nós não recebemos resposta. Infelizmente, nós temos que encaminhar o caso para o Ministério Público Federal para que verifique se não é um caso de um descumprimento, né, do dever de ofício de prestar informações. E através dessa mera prestação de serviço, a gente pode verificar, inclusive, se existe viabilidade jurídica para aquele caso, porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas procuram a nós da DPU e elas não têm, por exemplo, mais a qualidade do tempo de segurado, elas não têm aquele perfil para receber, por exemplo, o benefício de prestação continuada. Mas a Defensoria Pública da União, ela está aqui disposta a atender toda a população. Por exemplo, entre os anos de 2018 e 2021, nós atendemos mais de 1.300.000 pessoas, e as principais demandas são o auxílio-doença, o benefício de prestação continuada e as aposentadorias em geral. No Acre, nós tivemos, nesse período de 2018 a 2021, cerca de 25.000 atendimentos e foram abertos mais de 5.000 procedimentos internos em favor da população carente do estado do Acre. Isso para um quadro de apenas 5 defensores. E aí vem também mais um grande problema, infelizmente, enfrentado pelo Estado brasileiro. A assistência jurídica, apesar de ser prevista na Constituição, ela não tem sido cumprida, porque, infelizmente, a Defensoria Pública, seja da União, seja as Defensorias Públicas dos Estados, não está se interiorizando. No caso da Defensoria Pública da União, ela está presente apenas em 30% das cidades que possuem Justiça Federal. Então, aquelas pessoas que estão nos rincões do Brasil, né, nas subseções judiciárias que estão nos rincões do Brasil, muitas vezes elas não têm acesso à Defensoria Pública para obter os seus benefícios. E graças a Deus nós temos também os nossos valorosos parceiros da advocacia privada para também estar presente e ajudar a suprir as necessidades dessas pessoas. E aí, mais uma vez, também nesses esforços, até mesmo de ajudar nessa construção dessa política pública, na análise dos requerimentos, no bojo do recurso extraordinário 1.171.152 do Estado de Santa Catarina, o STF homologou um acordo firmado entre o INSS, o Ministério da Cidadania, o MPF e a DPU, no sentido de se organizar para que haja realmente para que seja cumprida a análise em tempo hábil, seguindo o devido processo legal e a devida celeridade processual na análise desses requerimentos. E o INSS apresentou uma série de propostas e tem sido feito sistematicamente reuniões entre esses órgãos para que esses prazos possam ser aprimorados e possa ser aprimorada muito essa questão da tecnologia, né? Porque realmente, inclusive a própria pandemia acelerou no contexto geral a necessidade de atendimento virtual, do teletrabalho, etc. Mas eu retomo esse contexto da população extremamente vulnerável. E nós temos a chamada vulnerabilidade tecnológica informacional. Então, muitas dessas pessoas, ou elas são analfabetas, ou são analfabetas funcionais, ou elas não sabem sequer se expressar. Infelizmente, no Brasil, muitas pessoas, elas sequer estão conscientes dos seus direitos. Então, elas pensam que ao pedir a sua aposentadoria, elas estão pedindo um favor. Não, é um direito delas. Então, a gente precisa muito empoderar essas pessoas para que elas possam saber, olha, se eu tive a minha carteira de trabalho assinada, eu tenho direito ao benefício. Se eu fui um trabalhador rural por X anos, eu tenho direito ao benefício rural. Mas, infelizmente, essas pessoas elas são acostumadas a receber tantos nãos que, às vezes, elas acabam deixando de lado, né? E cabe a nós, da Defensoria Pública da União, cabe a nós da advocacia, do Ministério Público e do próprio INSS ajudar essas pessoas a terem consciência dos seus direitos. E, por fim, para mim, uma das coisas também essenciais na solução dessa problemática da demora na análise dos requerimentos administrativos é a realização de um concurso público para servidores efetivos do Instituto Nacional do Seguro Social. Nós temos um grande quadro de aposentadorias ou de saída de servidores do INSS
Em razão disso, é claro que é louvável todos os esforços de acelerar a virtualização, acelerar a atuação em núcleos temáticos do INSS, mas mesmo assim isso tem que passar de alguma forma, em algum momento, pelo lado humano. E nós tendo novos servidores no INSS, o atendimento ao público vai ser bem melhor. A gente está aqui ao final de uma pandemia, então muito provavelmente, na verdade já se sente, né, nas repartições públicas, os órgãos de saúde, por exemplo, já notam um aumento de uma demanda das pessoas procurando as suas consultas, né, tomando isso. Então, da mesma forma, muitas pessoas que estavam esperando terminar a pandemia vão agora procurar os seus benefícios previdenciários ou tentar reverter eventual negativa. Então, como o INSS, as outras repartições, os CRAS, os CREAS, os advogados, os defensores públicos vão conseguir dar conta desse volume de demanda. Então, assim, a gente precisa de mais defensores públicos, nós precisamos de mais advogados e nós precisamos também de mais servidores no INSS. Mas, de qualquer forma, eu finalizo agradecendo a oportunidade de estar aqui presente, parabenizando mais uma vez os esforços do INSS em prestar cada vez um serviço público de qualidade e deixando desde já a Defensoria Pública da União disponível aqui para continuar colaborando para que essas pessoas possam ter cada vez mais o conhecimento dos seus direitos, né, e possam se preparar, inclusive preventivamente, né, naquele contexto de, é uma empregada doméstica, ela pode ter ideia de que ela pode sim contribuir, ou aquela diarista. Então, assim, aquelas pessoas que estão muitas vezes à margem da sociedade e que elas devem ser ali respeitadas, porque existe o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o meu valor é igual ao valor dessas pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez. Uma boa tarde a todos. Agradeço imensamente, parabenizando também o trabalho da Defensoria Pública da União, a participação do defensor, do doutor Matheus Alves do Nascimento. Passamos a palavra agora para o doutor Matheus Alves do Nascimento, da Defensoria Pública da União, para suas considerações finais. 3 minutos. Mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer a coragem do deputado Léo de Brito de ter convocado essa audiência pública, que foi realmente muito produtiva, houve realmente um brainstorming aqui. Gostaria de especialmente elogiar a fala das colegas advogadas pela sua altivez, pela sua coragem, e é isso que a gente quer realmente. E tendo vocês como colegas, assim, lutando pelos direitos dos nossos segurados, dos nossos assistidos, dos nossos clientes, isso demonstra, mais uma vez, a força e a delicadeza das mulheres, independentemente de qualquer coisa. Queria agradecer mais uma vez os esforços do INSS, Dr. Leonardo Rolim, para fazer esse aprimoramento na gestão. A DPU, ela tem, eu fiz parte de um comitê interno da DPU que atuava junto ao CJF, que era um comitê de desjudicialização das demandas previdenciárias, em que havia ali a presença da MPF, da DPU, dos juízes federais do INSS, e houve sempre um excelente trato com a gestão executiva e com os representantes da AGU junto ao INSS, e verifico que isso tem continuado atualmente. Desejo muita sorte para vocês. Mais uma vez, informo que a DPU está disponível para ajudar nessa interlocução, como já tem feito. A DPU faz parte do Comitê Executivo que tem acompanhado o cumprimento do acordo firmado no STF acerca desse atraso dos prazos administrativos para análise dos processos. Temos também o nosso Defensor Nacional de Direitos Humanos, nossa coordenadora da Câmara de Revisão, doutora Fernanda Ram. Então, assim, estamos sempre disponíveis para auxiliar. E mais uma vez, eu acho que vou também agradecer ao deputado Léo de Brito para também focalizar o aspecto do Acre nessa audiência pública, né? Infelizmente, o Acre realmente é um dos estados mais pobres, é um dos estados mais distantes, e é muito importante trazer também esse debate, que é um debate que a gente verifica que é uma problemática nacional, mas também sobre esse enfoque
vamos dizer, dos estados da região norte, por exemplo, que tem uma característica muito peculiar. Por exemplo, recentemente, nós da DPU do Acre, nós tivemos que ingressar com uma ação civil pública contra o INSS porque ele estava cortando a aposentadoria dos soldados das borrachas dos seus pensionistas, que é uma demanda muito específica aqui da região norte, muito específica aqui do Acre, né? Porque os seringueiros, eles fazem parte da história da própria formação do estado do Acre. Então, assim, é muito importante esse espaço de diálogo. Então, espero, deputado Leonardo de Brito, que o senhor continue trazendo esse enfoque também do Acre para o debate. Então, agradeço e boa tarde a todas e todos.